Olá, graça e paz, tudo bem com você? Tô meio sumida, estamos de volta, glórias a Deus. Quero agradecer a Deus primeiramente por tudo que Ele tem feito. Como Deus é misericordioso, como Deus é bom, como Ele tem cuidado de nós. Nós sempre nos sentimos tão cuidados por Deus, sempre oramos de madrugada e sentimos o cuidado e o carinho do Senhor. Se não fosse Deus, quantos livramentos Ele nos dá durante o dia, enquanto andamos aqui pelo bairro, saímos para trabalhar. Quantos acidentes tiveram essa semana, houveram tantas mortes nas cidades por onde passamos para trabalhar, andamos e vimos tantas tragédias, tantos acidentes. No noticiário de TV, só notícia ruim, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Glória a Deus porque estamos aqui. Se não estivéssemos vivos, não sairia mais um vídeo. Então, se eu estou de pé, são pelas misericórdias do Senhor que se renovaram mais uma vez nesta manhã. Como você vai? Tudo bem com você? Passou uma boa semana? Tá estranhando aqui o meu cabelinho? Essa touquinha eu ganhei lá em Venda Nova. Hoje tá um ventinho frio e aí eu tô com preguiça de fazer escova no cabelo, a gente colocou uma touquinha. E vamos lá. Que o Senhor te abençoe sempre e te guarde. Esse vídeo não é para falar sobre a graça, é para falar sobre morte, sobre cemitério, sobre satanismo, sobre coisas bem pesadas. Você não gosta, você não curte ir no cemitério? Visitar a casa de quem já morreu, ficar vendo os móveis dele ali, revendo aquelas coisas. Pois bem, eu fui a um cemitério, eu estive perto de um obelisco enorme. Que obelisco enorme, pontiagudo, grande. Eu estive, vou mostrar foto para vocês. Uai, o que foi? Você não gosta desse assunto de morte, de túmulo, de obelisco, de monumentos mortos, de monumento e culto aos mortos? Ah, vai me dizer que você não curte. Temos viagens, temos excursões para lugares assim. Você vai perder? Mas o que é um obelisco? Catedral da Fé ao Antigo Egito, de deuses pagãos aos importantes faraós, de demônios aos extraterrestres. Os obeliscos guardam profundos segredos, construções imortais que muitas vezes passam despercebidas aos olhos de nós, réis mortais. Por que são tão importantes? Qual o seu significado? Olá pessoal, tudo bem com vocês? É bem provável que você já tenha passado perto de uma enorme pedra alçada na vertical e que geralmente fica em um ponto importante. Eles são os obeliscos. Ora, mas para que serve isso? Seria uma obra arquitetônica ou só um enfeite para a cidade? A resposta é simples. Sim e não. O que poucos sabem é que essas construções existem há milhares de anos e naquela época tinham um propósito obscuro: adorar deuses pagãos. Deuses que na cultura cristã são chamados de demônios e para alguns, atualmente, de extraterrestres. Bem, agora você deve estar se perguntando, tá bom, mas hoje em dia, qual o sentido de gastar tanto dinheiro para construir e manter esses monumentos? Seria para adorar o capiroto ou existe uma utilidade na qual desconhecemos? Para falar da origem e significado dos obeliscos, precisamos ir ao Egito. Mas antes, se voltarmos um pouco mais atrás, encontraremos os monolitos neolíticos. Pedras enormes, irregulares, alongadas e colocadas de forma vertical, ou seja, um obelisco. Em Karnak, na França, está o maior número deles. São mais de 3.000, com de 50 centímetros até 7 metros de altura, e alguns com 2 toneladas. No Antigo Egito também existia uma Karnak. Lá ficava um centro religioso muito importante, que misteriosamente também havia o maior número de obeliscos, assim como na França. Os obeliscos eram dedicados a um faraó ou a um deus, marcando neles um homem ou um acontecimento militar importante. Através deles adoravam Baal, Mondra, Nimrod e outras divindades, embora muitos rejeitassem a adoração desses deuses. Com o passar do tempo mudou. Os obeliscos representavam, na verdade, o órgão reprodutor masculino ou o sol como um deus. Desta forma, há quem diga que mudaram o propósito original, ou seja, a adoração dos deuses pagãos. O pesquisador Diodório da Sicília diz o seguinte: os
Os obeliscos foram usados na religião babilônica no século I a.C., quando a rainha Semiramis ergueu o obelisco com mais de 130 pés de altura e os colocou em frente aos túmulos e templos. Mas tem algo mais curioso. No ano de 1586, no centro da Basílica de São Pedro, o Papa mandou movê-los por alguns metros e colocar na entrada da catedral. Não era um trabalho fácil naquela época, devido a seu peso, e o obelisco poderia quebrar. Só que quem quebrasse teria a morte decretada, o que mais uma vez aponta para a importância dessa construção. Mas a pergunta correta é: para que colocar um obelisco no centro da Basílica de São Pedro? E mais, colocaram pedras semelhantes aos monolitos ao redor. Oi, gente. Esse é o canal Mundo Proibido. E o vídeo que eu passei para vocês é o grande segredo dos obeliscos, ok? Só para a título de curiosidade, foi nesse canal aqui que eu obtive essas informações. Inclusive, o vídeo completo é muito interessante. Então, gente, eu vou colocar aqui para vocês agora as fotos que eu fui lá no cemitério. Eu tirei bastante foto, eu peguei no obelisco, eu debrucei assim sobre o obelisco, eu fiz várias poses para vocês, apontei, porque ele é bem pontiagudo, bem por alto, né, para cima. E aí eu tive ali a oportunidade, né, daquele local ali, estar pertinho, tocar, até sentei pertinho assim da borda, né, de mármore, um mármore bonito, que é feita uma estrutura muito bonita desse obelisco. E aí, ó, curti bastante o cemitério e o obelisco. Vocês talvez estejam estranhando um pouco o obelisco, mas Ellen White tem um obelisco no túmulo dela. O diretor Ayrton Keller, que é o presidente agora mundial dos adventistas, ele ganhou! Ai, que eleição linda, né? Então ele é o novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Ezequiel Gomes está xingando horrores, né? Nossa, sobre essa eleição aí, sobre o Ayrton Keller ter sido nomeado presidente agora, o Ezequiel Gomes fez uns vídeos picantes. Como ele tem a boca suja, né? Misericórdia, ele fala bastante palavrão. Vamos lá. Sobre o obelisco, tirei as minhas fotos. Ellen White pode? Então eu também posso, não é verdade? Ah, e tem excursão pra gente estar indo lá visitar os túmulos. Vem comigo. Aliás, vem com meu amigo de infância. Eu fui desbravadora com ele, mas crescemos juntos aqui na capital de Vitória. A igreja e o nosso município era o mesmo e a gente frequentava a mesma igreja. Então a gente cresceu, ficamos adolescentes juntos, clube de desbravadores juntos, e agora ele é pastor e ele faz essas excursões massa, maneira demais. Não percam, dá uma olhada. Quando eu falo para as pessoas e tento explicar a diferença entre cristianismo e adventismo, eu mostro isso aqui, ó. Eu venho aqui fazer um convite muito especial para você. Nós estamos planejando uma linda viagem para os principais pontos históricos do surgimento do adventismo nos Estados Unidos. Vamos à fazenda de Guilherme Miller. Vamos visitar a sepultura de Miller, onde Ellen G. White diz que anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus. Nós iremos também na casa de José Bates. Lembra do Capitão Bates? O homem que trouxe o sábado para o adventismo? Vamos visitar a sepultura de Miller, onde Ellen G. White diz que anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus. No final, é um turismo para ver um túmulo que tem um pó protegido por um anjo. Que beleza! Que ótimo! Vocês viram aí o Guilherme Miller, né? Que marcou a data errada para a volta de Jesus na Terra, que levou aquela galera, aquele monte de gente pro engano, um monte de gente se suicidou porque perdeu tudo, né? Foram para cima de uma pedra esperar a volta de Jesus. Jesus não veio. Aí a profecia dele falhou 1, 2, 3 vezes. Guilherme Miller, ó, rapou fora, voltou lá para a igreja dele, ficou quietinho, pianinho, passou a bola para Ellen White. A Ellen White, ó, correu e trouxe esse monte de visão falsa, e hoje ela dorme dentro desse túmulo com esse obelisco que tá aí. Mas você viu que bacana visitar, gente, a casa de Guilherme Miller? Os anjos do Senhor ficam acampados. Olha, eu fico até emocionada. Anjos de Deus ficam ao redor, acampado ao redor do pó
de Guilherme Miller. Às vezes a gente ora e as respostas às vezes demoram a vir. Sabe por quê? Às vezes tem anjos que até querem assim trazer a resposta pra gente, mas tem alguns que estão ocupados guardando o pó do santo homem, Guilherme Miller. Se você não leu isso na Bíblia, você nunca vai encontrar na Bíblia, porque foi só a visão da profetisa da Ellen White, tá bom? É tudo coisa da cabeça dela, do anjo assistente que, contava as coisas para ela. Então, bacana rever o túmulo de Guilherme Miller com aquele obelisco lindo. Vocês viram aquele obelisco? Olha, não era maior que o meu, vocês viram? O meu era bem maior. E aí, Guilherme Miller tinha aquele obelisco lindo, o túmulo da irmã White também tem aquele obelisco, aquela homenagem linda. Você viu o Leandro Quadros posando do lado do obelisco também, todo feliz? Ah, gente, isso faz parte da história da maçonaria, dos Illuminatis, dos ocultismos, dos cultos satanistas, do Deus Sol e de todos os outros deuses que nós colocamos no início, lá naquela explicação daquele canal que eu mostrei para vocês. Culto ao órgão genital masculino. Quem diria, hein, Ellen White? E os pastores da Igreja Adventista vivem fazendo malabarismo para disfarçar isso. Mas bem, nós temos a mente muito fechada, veja bem. Vou tentar explicar. Aqui no Brasil a gente tem a péssima mania de não entender sobre o assunto, não estudar sobre aquilo ali e ficar dando opinião. Então assim, funciona mais ou menos assim, deixa eu te mostrar. Ao invés da gente confirmar as nossas crenças, a gente ouve falar e não vai lá estudar. Uma mania do brasileiro. Eu sei que a maçonaria não é de Deus. Eu sei que a maçonaria é espiritualista, né? Mexe com espíritos. Todo mundo sabe disso. Eu sei que a maçonaria não é de Deus e o obelisco é um dos principais símbolos da maçonaria. Eu sei que não é de Deus, mas e daí, gente? Bacana demais, uma foto linda, um obelisco lindo, né? Que faz alusão ali ao órgão genital. Eu achei tudo muito legal. Mas é besteira que isso é coisa do diabo. Esse negócio de falar assim, tudo é coisa do diabo, maçonaria é coisa do diabo, coisa do diabo. Gente, isso é ignorância do adventista. O pastor Leandro Quadros vai explicar isso para vocês, tá bom? Maçonaria, obelisco, coisa do diabo. Vê, uma besteira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que inventam que Ellen White foi maçônica porque existe um obelisco lá demarcando o território da sua família. Isso é uma bobagem tremenda. Quem fala isso deveria ser disciplinado eclesiasticamente por falar uma bobagem desse tamanho. Quem fala isso deveria ser disciplinado eclesiasticamente por falar uma bobagem desse tamanho. Mais tarde. Nós não vamos às fontes primárias para comprovarmos nossas crenças. Por exemplo, quando nós falamos de uma doutrina errada, nós falamos porque ouvimos falar sobre ela, mas nós não fomos pesquisar o assunto. Quer ver um exemplo muito claro que fica feio para nós? O maçom tem um pacto com o diabo. Você leu isso numa literatura maçônica? Se você não leu, você não pode falar isso. Eu fiz um estudo sobre maçonaria. Eu sei que a maçonaria não é de Deus. Eu sei que é espiritualismo, mas eu descobri que é a maior besteira dizer que o maçom tem pacto com o diabo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que a maçonaria não é de Deus. Eu sei que é espiritualismo, mas eu descobri que é a maior besteira dizer que o maçom tem pacto com o diabo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A ordem do Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, refere-se não apenas às relações matrimoniais, mas a toda a associação com aqueles que estão em inimizade com Deus. Os cristãos não devem se unir a sociedades secretas ou a sindicatos, pois tais organizações estão sob o controle de Satanás. Aqueles que estão sob o estandarte manchado de sangue do príncipe Emanuel não podem estar unidos a sindicatos, que são governados pelo inimigo de Deus e dos homens. Mas eu descobri que é a maior besteira dizer que o maçom tem pacto com o diabo. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
A Constituição dos Estados Unidos, queridos, ela dá lugar à religião do governo americano, maçonaria. Todo presidente americano, para tomar posse, ele tem que fazer um juramento no dia da posse. Ele faz em cima de uma Bíblia maçônica. A mesma Bíblia onde George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, maçom, fez o juramento. Todos os presidentes juram. Essa Bíblia fica guardada aqui na loja maçônica de Nova York. E ela é levada para Washington, D.C., todas as vezes que o presidente vai tomar posse. Mas ele tem que fazer o juramento olhando para o obelisco, que é o monumento de Washington, o obelisco. Lá está o símbolo do Deus Sol. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Se você procurar no dicionário, falo é o órgão sexual do homem. Monumento fálico, monumento ao órgão sexual do homem. Portanto, o obelisco é uma homenagem ao órgão sexual do deus Osíris, que é o deus Sol do Egito. O exemplo de vida deste casal fica para todos nós, como alguém que sempre buscou fazer o melhor para a obra do Senhor, deixando para todos nós um legado de fé e esperança. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Todo obelisco é um símbolo do falo de Osíris. Quantos de vocês se lembram da morte de Daniel Mastral? Uma morte misteriosa que ficou uma série de investigações e uma série de perguntas a respeito da morte dele. Foi um ex-satanista que começou a revelar este mundo do ocultismo, do satanismo. Vamos ouvir aqui um pedacinho. Esse é o canal Quebra dos Cortes. Ele vai te dar dinheiro, poder, fama por um período. Te dá por 10 anos, por exemplo. E aí aquela história que você vê da maldição dos 27 anos, né? Jim Morrison, Janis Joplin, a Amy Winehouse. Então, tudo com 27, né? Então, você faz um sucesso explosivo, dura um período, e aí ele corta a sua vida. E as pessoas aceitam isso, né? Porque eles têm a ideia de que, eu não vou durar muito, eu uso tanta droga, eu tô tão... minha vida é tão maluca. Né? Então, beleza, eu vou aproveitar a vida. Ou não acreditam, né, que realmente exista e esse preço vai ser cobrado um dia. É que o ritual em si, se a pessoa ela está bem lúcida, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, né? E é uma coisa que te impõe um certo respeito. Né? Já a aliança, em tese, é para sempre. Né? Ela não morre. Ela vai para sempre ali, até o final da sua vida. Mas esse ritual é um ritual pessoal, ou você tem que fazer parte de uma... Faz parte de um grupo. Ah, é? É um grupo que tem tentáculos em tudo quanto é lugar da nossa sociedade. A gente hoje sabe, por exemplo, que maçonaria está muito bem posicionada em pontos estratégicos por aí, né? Então, é declarado isso, né? O vice-presidente é maçom, né? Então, a gente sabe que tem pessoas poderosas na maçonaria. E elas estão em vários locais. Tudo quanto é cidade interior tem lá o símbolo da maçonaria, esquadro e compasso, já consagrando. Então, maçonaria, Rosa Cruz, tudo, né? Então, você tem que fazer parte de um grupo. A Irmandade é um grupo mais elitizado, mais fechado ainda, né? Onde você vai agrupar um grupo de pessoas que tem um objetivo, não é fazer maldade para o mundo, não é prejudicar as pessoas. O objetivo que eles têm
preparar o cenário para a vinda do anticristo. É isso que eles querem, que o anticristo venha. Pois é, meus queridos, este tema de hoje foi mais pesado, foi um tema de realidades que acontecem dentro da Igreja Adventista que eu nunca ouvi falar. Eu falo para vocês de uma forma bem didática, bem ilustrativa até. Eu fui professora das crianças, então desde pequenininha na Igreja Adventista, né, desde novinha, trabalhava com as crianças e depois dei aula na APAI, na Pestalozzi, uma vida inteira dando aula para crianças e adolescentes. E aí esse meu jeitinho de tia Lília falar é inevitável, tá bom? Se você achar que é deboche, ou se você achar que é arrogância, se você achar qualquer coisa, ao contrário do que é a minha intenção de te alertar para você escapulir, pular fora dessa barca furada que é a Igreja Adventista, se de qualquer forma eu pude pelo menos chamar a sua atenção, já está cumprido o objetivo. Eu cumpri o objetivo porque eu fiquei aí 37 anos. Hoje eu recebo mensagens das pessoas o tempo inteiro me contando as vidas, me contando as tragédias que estão passando. Estivemos esse mês orando por uma irmã em especial e ela com a criança adoentada, né, adoecida por causa do radicalismo do adventismo, e ela ali nos livros de Ellen White com aquele fanatismo. Infelizmente não é nem a vontade dela, mas é uma questão familiar, não podemos entrar em detalhes. E essa criança ficou adoecida e as proteínas, né, fazem falta. E aí veio uma irmã aqui que tem uns 63 aninhos de idade e mandou fotos para mim no grupo, enquanto ali batíamos papo, né? Eu já contei isso para vocês, já mostrei esse áudio das sequelas, como ela está fazendo agora reposição de vitamina e nem tem como mais se alimentar das proteínas para repor. Ela tem que tomar injeções na veia, tem que fazer uma reposição caríssima para cuidar da própria saúde. Por quê? A vida inteira lendo os livros de Ellen G. White, tentando ser vegetariana, radical, e nem sempre a gente tem condições, tá? Eu tentei ser vegetariana, passei fome 2 anos, passei muita necessidade, fiquei 2 anos assim, magra, anêmica, eu já contei para vocês em vários vídeos. Então olha só, por esses e por outros milhões de motivos, sai fora desta seita. Vou deixar aqui agora para vocês o vídeo que o Para Que Possamos trouxe, um compilado muito importante sobre os sinais de maçonaria que Ellen White fez quando o anjo assistente dela tomou ela. Ela fez alguns sinais de maçonaria que só quem é da comunidade maçônica sabe. Diga-se de passagem, eu como mulher não posso entrar na maçonaria nunca, tá bom? Então isso aqui tudo foi muito ilustrativo, tudo para ilustrar vocês. Essa foto foi só uma viagem que eu fiz com o Elton, trabalhando, fomos a uma cidade vizinha e lá tem uma igreja católica histórica muito bonita, com uma arquitetura linda, uma igreja assim católica com sino ainda, que ainda chama os fiéis dali. Uma cidade histórica linda, ainda passa a linha do trem no meio dessa cidade. E na subida da igreja católica tinha esse obelisco. E quando eu olhei esse obelisco, é claro que eu não fui me lembrar do meu Deus, do Criador dos céus e da terra, o Deus o qual eu sirvo desde minha infância, desde que me entendo por gente. Quando eu olhei o obelisco, eu lembrei da bruxa da Ellen White, que com suas bruxarias me enganou e encantou os meus olhos por tanto tempo, achando que ela tinha escrito conselhos sobre regime alimentar. Queridos, até que as dietas que estão ali, que ela plagiou de outras pessoas, pode ser válido se você tem condições de fazer tudo à risca e como é que fala? Compensar todas as proteínas que você não pode comer na carne, se você tem como compensar e ter muita grana para gastar, porque não é barato. E esse assunto de alimentação já seria para outra pauta. Estamos aqui para alertar vocês, que vocês fiquem chocados, ou que vocês fiquem pelo menos assim, olha só, será? Eu vou ouvir o que essa mulher está falando, já há quase 5 anos aqui no YouTube, chegamos a 2.640 inscritos, quem diria? Eu nem imaginava que ia chegar a 100 inscritos, nem a 200. Chegou a 1.000. Hoje, 2.640. É muito motivo para dar glória a Deus. Pelo menos, nós estamos fazendo a nossa parte de alertar. Eu nasci dentro dessa seita, eu não tive outra escolha. Quando eu dei por mim, eu já estava com 37 anos. Enganado por feitiços, macumbaria, satanismo, espiritismo, mediunidade, possessões demoníacas de Ellen White e anjo assistente que possuía o corpo dela.
Já falamos um monte de vezes aqui, provamos, colocamos os livros, os vídeos, e nesse de hoje da maçonaria, eu coloquei o seu próprio pastor, os pastores daí da Adventista, um amigo de infância meu, Arilton. Estudamos juntos, fomos desbravadores juntos, estudamos não, né? Mas fomos jovens juntos ali na igreja, desbravadores, crescemos juntos. Hoje é pastor da igreja Adventista, está aí na Rádio Novo Tempo, com esse monte de heresias, né? Mas veio tudo da Ellen White, a cabecinha dele foi doutrinada assim como a minha. Eu estaria igualzinho a Arilton falando as mesmas coisas se eu tivesse na Adventista ainda. Tudo é Ellen White. Aliás, ontem teve um podcast que está bombando. Glória a Deus, que muitos estão se levantando. Finalmente o pastor César Cavalcante pegou Rodrigo Silva, o arqueólogo, isca de peixe, que cata tanta gente para mergulhar dentro da igreja adventista sem nem saber o que é o adventismo. Só que ele é simpático, né? Eloquente, bom no falar. Um monte de gente se engana e vai pegar adventista por causa daquele cara. Aquele enganador, Rodrigo Silva, que é só arqueólogo, que não é teólogo em nada, ele engana muitas pessoas por causa daquele jeito simpático. Só que não teve jeito de sair fora da sabedoria divina do pastor César Cavalcante. Encarar César Cavalcante num debate, eu sabia que ia sair faíscas. Então, o programa Para Que Possamos, o canal Para Que Possamos, do Rodrigo Custódio, já fez 50 tons de heresia de Rodrigo Silva. Gente, muito bom, né? Eu não assisti ainda, eu nem almocei ainda, mas estou aqui desde cedo trabalhando para conseguir montar esse vídeo aí para vocês. Eu quero que vocês tenham um excelente, ótimo final de semana. Eu vou correr para assistir o Para Que Possamos. Tem 3 vídeos para trás, eu não posso ficar atrasada, eu tenho que saber de tudo. E vou assistir essa vergonha desse debate do Rodrigo Silva com o pastor César Cavalcante também. Gente, eu sei que eu e o Elton estávamos assistindo ontem, e só por curiosidade, porque já estava na hora da gente dormir, hoje o Elton já foi trabalhar cedinho. Por curiosidade, eu vi o pastor César perguntando assim... nós que não somos adventistas, somos de outras igrejas, fazemos parte da Grande Babilônia, né? E a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus, não é isso? É assim que vocês pensam? Aí ele, veja bem, hermeneuticamente falando, levando para o lado da hermenêutica, nós temos que estudar Ellen White hermeneuticamente. Queridos, 20 minutos escorregando que nem quiabo, que nem sabonete de boa qualidade, escorregadio, e não respondeu nada em 20 minutos. E a gente foi dormir esperando a resposta. Eu acho que vai demorar, hein? Não vai ter essa resposta, não. Ele engamelou, mas eu vou assistir o podcast todo incompleto. Assistam também, viralizou. Todos os canais já estão publicando esse podcast. Enfim, o vídeo de hoje seria sobre isso, sobre a maçonaria, sobre o obelisco, que não é um sinal qualquer, é um dos símbolos da maçonaria e dos Illuminatis, e da agenda global, de tantas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, que às vezes você nem tem muita noção. Por isso que eu coloquei para vocês um pedacinho do vídeo do... Como é que é o nome dele? Daniel Mastral. Gente, Daniel Mastral, sim. Assista esse vídeo aí, porque ele é ex-satanista. Ele acabou pagando com a própria morte, né? Esse tempo atrás aí. A morte dele ficou super mal entendida. Foi muito difícil de decifrar, mas hoje já tem um monte de reportagem que fala sobre a morte dele, eu não vou aqui dar minha opinião. Enfim, ele esteve no mundo oculto, conheceu tudo da maçonaria, do satanismo, do ocultismo, do Illuminati, da Irmandade, eu nem sei o que é isso tudo. Ele soube, tem vários vídeos dele aqui no canal, aprofunde-se nisso também e depois compare com os vídeos do Para Que Possamos a respeito de satanismo e ocultismo e obelisco e maçonaria na Igreja Adventista do Sétimo Dia também, e, sobretudo, na chefona Ellen White e Tiago White, tá bom? Não percam, vou deixar aqui a propaganda deste vídeo de Rodrigo sobre os sinais que Ellen White fez, que o anjo inspirou ela a fazer, porque mulher nenhuma sabia daqueles sinais. A maçonaria é fechada, é um grupo fechado e masculino. Só homens podem participar. Ellen White recebeu aquela visão, o anjo dela ali, né, deu aquela ajudinha para ela, ela conseguiu fazer os gestos, e quem te conta isso é o Para Que Possamos, Rodrigo Custódio, e o vídeo chama-se Sinais. Vou deixar aqui para você, ó, tudo mastigadinho, hein? Eu tenho que sair daqui, correr, tirar um print da capa do vídeo do Rodrigo, colocar o link aqui para vocês e colocar aqui, deixar tudo mastigadinho. Ah, quem me dera se quando eu fui liberta tivesse alguém para me ajudar, alguém para me ouvir, alguém para me aconselhar, e um vídeo de Para Que Possamos para me ajudar.
Ó, não tinha nada disso, hein? Corre, crente! Vai estudar a Bíblia e ser liberto em Jesus também. Um ótimo final de semana para você e para sua família. Orem por mim e pela minha família, nós carecemos das vossas orações. O Senhor Jesus é maravilhoso, Ele nos salvou. Glória a Deus! Bom final de semana, graça e paz para todos vocês. E olha quem apareceu aqui com o coração na mão. Um beijo para Samile, um coração para você, Samile, minha amiga. Adriana, minha amiga, estamos orando por você. Eu e a mamãe oramos por você, tá bom? Fica com Deus, Adriana. Fica com Deus, Samile. E todos os inscritos do canal, um beijo e um coração fofinho. Vai um abraço pro pastor José Fernandes. Manda um abraço pro pastor Velhinho. Ah, então vai um abraço e um coraçãozinho pro pastor Fernandes também.